Boa noite a todos, espero que estejam bem. Vamos dar continuidade ao Denkoroku, o registro sem forma da transmissão da iluminação, um comentário contemporâneo sobre o Denkoroku de Keizan Zenji. Esses comentários são de Inoue Gien Roshi, a tradução para o inglês é de Daigaku Rume Roshi e Keiko Oomae, e a tradução para o português é de Choshin-san. Estamos no primeiro capítulo, o capítulo que trata de Mahakasyapa. Já estamos nos comentários do próprio Gien Roshi, exatamente na parte da investigação. Mojo jin jin mi myoho Hyaku senman onam sogu Ga kon ken mon toku joji Gange nyorai shin jitsugi O Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Mojo jin jin mi myoho Hyaku senman nam sogu Ga kon ken mon toku juji Gange nyorai shin jitsugi. Então, retomando, Inoue Genroshi, ele, ele vai nos brindar com os comentários dele sobre o texto. Como eu disse das outras vezes e repito, né? Quem sou eu para comentar, falar alguma coisa em cima da fala de Genroshi, né? Então eu tô mais aqui para a gente compartilhar desse ensinamento tão precioso que chega às nossas mãos, né? E voltando, né? Genroshi, assim como o mestre Keizan, ele estabelece sempre um, um comentário em cima do texto em forma de literalmente investigação, né? O Nentei. Isso é um jeito clássico dos grandes mestres do Zen comentarem os textos, as palavras dos nossos mestres ancestrais, né? Então pega-se uma palavra, às vezes, uma frase e destrincha toda essa frase, essas palavras. E é o que Genroshi está fazendo aqui. Ele está destrinchando parte por parte e agora ele está na investigação, né? Então vamos ao texto. Página 9, terceiro parágrafo. No registro da transmissão da chama, o Dentoroku, e em outros registros do Zen, está escrito que foi naquela época que, que o Buda Dharma começou, ou seja, na época de Shakyamuni Buda e Makakasho, né, que é ao que esse texto está se referindo. É, mas isso é uma citação de pessoas que não distinguem o verdadeiro do falso.
Palavras de Genroshi, né? E aí ele continua, é, fazendo a citação, né? O que está registrado em obras como o registro da transmissão da chama e o registro da difusão pervasiva da chama, de que estas palavras foram proferidas em uma assembleia no Pico do Abutre, está equivocado. E essas são palavras de Mestre Keizan. Mestre Keizan está fazendo uma crítica a esses dois textos clássicos que nós temos. E aí Genroshi diz, né? A observação de Keizan Zenji está correta. Quando o Buda Dharma foi confiado pela primeira vez, havia esse tipo de formalidade. Porque aqui o texto está se referindo ao encontro de Macacachô, né? De Mahakasyapa com Shakyamuni Buda, né? E aí o texto raiz continua, né? Portanto, se alguém não é um professor ancestral, professora ancestral, que transmite o selo da mente Buda, ela, né, não sabe o momento oportuno daquele ergueu uma flor e não entende aquele ergueu uma flor. Genroshi continua. O Buda apenas fez isso. E aí Genroshi, assim como eu agora nesse momento, levanta a mão. Mas ninguém entendeu o que isso significava. Todos estão desesperados para conhecer o verdadeiro significado do eu, o verdadeiro significado das coisas. Bem, está completo e findo com isso. E aí Genroshi continua a erguer a mão. Mas eles não entendem. É lamentável. O ponto é apenas esse. E, portanto, esse é o ponto essencial da prática budista. E Mestre Keizan fala, né? Dignos do Zen, vocês devem investigar meticulosamente até chegarem ao entendimento, serem capazes de ver em detalhes, saber o que é Macacachô, Kashyapa, sobre Kashyapa, entender o que é Shaka, Shakya, sobre Shakya. Sem isso, não está bom. Isso é Genroshi falando, né? Vocês mesmos deveriam clarificar por vocês mesmos. Eu disse clarificar, mas já está claro ao ponto de nenhum processo de clarificação ser necessário. Vocês deveriam entender isso e individualmente transmitir esse caminho profundo e completamente sublime. A menos que o realizem claramente por si mesmos, vocês não podem ser salvos, não é? E aí, essa é uma parte do texto um pouco, talvez um pouco difícil, complexa para iniciantes, né? Mas Genroshi está se referindo a Mestre Keizan, e Mestre Keizan está se referindo ao próprio Shakyamuni Buda e a Macacachô, do ponto de que a real natureza da mente está manifesta ali, nesse levantar da flor. Está manifesta nesse encontro. Está manifesta nessa transmissão de mente a mente, né? O que é transmitido é isso, né? É essa percepção da real natureza de todas as coisas. E como é isso que está transmitido, Mestre Keizan, Mestre Inoue Genroshi, eles afirmam categoricamente, né? Assim, esse pessoal, ele não entende, a maioria das pessoas não entendeu que é para além.
Porque quando o mestre Keizan fala aqui, né, o que está registrado em obras como o registro da transmissão da chama e o registro da difusão pervasiva da chama, de que essas palavras foram proferidas em uma assembleia do Pico do Abutre, está equivocado. E aí, por quê que ele diz isso, né? E aí ele fala que Keizan Zenji está certo quando diz isso. Porque essa real natureza de todas as coisas, ela não pode se limitar ao Pico dos Abutres. Ela não pode se limitar àquele momento daquela fala entre Shakyamuni Buda e Macacachô. Se a gente lembrar de da transmissão dessa real natureza da mente para Shakyamuni Buda, né? Ou seja, desse todo que está manifesto se transmite para Shakyamuni Buda, e isso pode parecer até um pouco ético, mas é isso que acontece, porque Shakyamuni Buda percebe a realidade de todas as coisas. Então, todas as coisas transmitem a Shakyamuni Buda sua própria realidade. Quando isso se manifesta, quando isso acontece em todos os tempos. Isso só pode acontecer em todos os tempos, porque a real natureza de todas as coisas se manifesta em todos os tempos. Ou seja, tudo está manifestado. Esse instante agora é o próprio instante da iluminação de Shakyamuni Buda. É o próprio instante da transmissão da mente para Macacachô. É o próprio instante em que Macacachô olha Shakyamuni Buda e lhe caem os cabelos, talvez pela idade, e lhe aparece o manto. É o próprio instante da flor sendo levantada. É esse instante agora. É isso que Genroshi está falando. É isso que Mestre Keizan falou lá há 700 anos atrás. Esse instante em que esse som entra no ouvido de vocês é o próprio instante da iluminação, né? E aí Genroshi continua, né? Deixando de lado ergueu uma flor, por enquanto, cada pessoa deve clarificar o ponto em que ele piscou os olhos. Deixando de lado a história da flor, Keizan Zenji concentra-se como o Buda piscou os olhos. Aqui, ele convida todos vocês a clarificarem isso por si mesmos. Quando todos vocês rotineiramente levantam as suas sobrancelhas e piscam os seus olhos, quando piscam os olhos, assim como realizam diversas outras atividades, essas coisas não são nada diferentes do que Mahakasyapa ou o Buda Shakyamuni fizeram. E é esse o ponto que eu comentei e que Genroshi está colocando aqui, né? São as mesmas coisas, no sentido de que acontecem desinteressadamente, não são? Claro que você controla o seu piscar de olhos. Você pode controlar isso. Mas eles meio que piscam naturalmente, sem um controle direto. Agora estou piscando os olhos, agora estou piscando os olhos, agora estou piscando os olhos. E isso é um reflexo do seu corpo, que é maravilhoso e que faz isso naturalmente, assim como a sua respiração. Claro que você pode controlar a sua respiração, mas a sua respiração acontece meio que sem a sua vontade. Você não está ali diretamente a cada instante controlando. Agora eu tenho que respirar, agora eu tenho que respirar. Claro que existem casos e casos, mas quando você está dormindo, você não está conscientemente dando um comando para o seu diafragma expandir ou contrair os seus pulmões. Eu acho que é esse o processo. A gente tem um pneumologista na sala, talvez ele possa explicar isso melhor. Mas, mas esse processo ele acontece naturalmente, porque se ele não acontecer, a gente morre. A gente deixa de manifestar essa vida, essa energia vital. Claro que existem aparelhos, existe toda a tecnologia e tudo mais, mas assim, fora as exceções.
Tanto o piscar de olhos, quanto o respirar, quanto o coração bater, eles não são diretamente, conscientemente, a cada instante controlados pela gente. E isso acontece naturalmente. Assim como a real natureza de todas as coisas se manifesta a cada instante sem a nossa, sem o nosso controle, sem o nosso agora, a real natureza de todas as coisas, agora a natureza Buda está se manifestando. Não, ela está perpassando a gente a cada instante, a cada momento. Só que a gente não percebe, né? Esse é o problema. E Guien Roche traz isso daqui, né? São a mesma coisa, no sentido de que acontecem desinteressadamente, não são? Não há um único fio de cabelo de separação entre isso e o ergueu uma flor e piscou os olhos de Gautama. Dessa forma, o Buda Dharma ensina o que é não ser tocado pelo eu. É simplesmente por não saber como realizar isso que você não consegue evitar perdê-lo de vista. Porque a gente quer saber a cada instante, cada detalhe, cada coisa. A gente quer ter um controle, né? Eu tenho um aluno que ele sempre quer saber o segredo das coisas, o que que faz, né? O porquê que aquela coisa é aquilo. E não, simplesmente deixa fluir. Um dia a gente descobre e talvez nunca descubra, né? Então é muito interessante, né? Porque as coisas a gente não precisa saber exatamente cada um dos microprocessos que acontecem para eu estar falando com vocês agora. Os microprocessos elétricos que estão acontecendo nesse órgão cérebro, que vão fazer os nervos da face se mover, da língua se mover, da garganta se mover, a forma como o ar vai passar, né, o aparelho respiratório ali e vai fazer vibrar as cordas vocais e vocês vão ouvir esse amontoado de sons que para nossa cultura tem um sentido linguístico. A gente não precisa saber todo esse processo para esse processo acontecer. E esse processo acontece meio que naturalmente, né? E é a mesma coisa. Assim. É só você não fazer movimentos bruscos, Kowalski. É só você estar ali inteiro, inteira. Porque essa é a grande questão, né? Muitas vezes a gente não está inteiro nas coisas. E aí essa real natureza da mente, que não faz distinção, essa real natureza de Buda, que não julga, para esse eu vou me manifestar, para aquele eu não vou me manifestar. Não, simplesmente está ali, se manifestando o tempo todo. Só que a gente não está percebendo isso. A gente não está realizando isso. A gente não está vendo, vivenciando essa teia incrível que conecta a todos os seres a cada instante. Quando todos vocês sorrirem levemente ao conversar, não há a mínima diferença entre isso e o abrir um leve sorriso de marracaciapa, de macacachô. Quando vocês falam e riem, não há a menor diferença entre vocês e quando Macacachô, Marracaciapa sorriu levemente. Keizan Zend está cheio de confiança nisso, não é? Para o bem de todos, ele assume a liderança e nos diz que realmente é assim. Esse mesmo sorriso que a gente dá, esse mesmo piscar de olhos, é o piscar de olhos de Macacachô.
É o leve sorriso de Shakyamuni Buda. É o beber a água. Quando eu, Shoei, bebo a água, não é eu, Shoei, que bebe a água. É todo o universo junto, bebendo a água junto. Quando você se senta em zazen e respira, e o ar entra nos seus pulmões, preenche tudo. O universo inteiro entra em você. Quando você expira, o universo inteiro sai. E sempre em movimento, sempre nesse fluxo, sempre nessa impermanência. No entanto, se vocês não tiverem a clareza sobre quem é que levanta as sobrancelhas e pisca os olhos, se vocês não obtiverem este verdadeiro eu, então Shakyamuni Buda e Cachapa, Macacachô, estarão nas terras ocidentais. E pele, carne, ossos e medula estarão em suas próprias mentes. A carne, pele, ossos e medulas em vocês. E ainda assim, apesar de vocês serem totalmente dotados dessas propriedades biológicas, o texto continua. Com tantas flores nos olhos e tanta poeira flutuante, aqui é como se vocês sofressem de uma doença ocular ou tivessem é, moscas volantes, né? Aquelas manchas dentro dos olhos, né? Dentro da. Ou é como uma névoa de calor na primavera. Mesmo que não haja flor, parece que há uma flor assim na sua frente. É assim que o pensamento humano funciona. Vocês acreditam que o mundo fabricado pelo poder do pensamento é mais precioso. Ou seja, esse pensamento que distingue as coisas, esse pensamento que dá nome às coisas. Vocês acham que isso é real, né? É isso que Guimarães está colocando aqui, né? Vocês acham que eu levantar essa caneta e essa coisa que para nossa sociedade parece caneta, isso é real e tem um eu individual me dizendo caneta. Só que essa coisa que eu estou levantando aqui é igual, é idêntica à flor que Shakyamuni Buda levantou há 2.600 anos atrás. É a mesma flor, é o mesmo objeto. É a mesma real natureza de todas as coisas se manifestando. Mas não importa o quanto vocês tentem solucionar o problema por meio do pensamento. Isso nunca será resolvido. Por quê? Porque o pensamento é discriminatório, né? Outro dia, uma pessoa famosa cometeu suicídio, Jisatsu, né? Em japonês. Ele também era assim. Ele se atormentou com pensamentos e, por fim, foi levado à morte. Este é o caminho para libertar pessoas tão miseráveis. E aí aqui a gente tem que fazer uma colocação da fala de Guien Roche no seu tempo e no seu momento e na forma como se expressavam os homens japoneses dos anos 60, 70, né? A gente tem que fazer um recorte aqui social e estrutural, né? Como dito, com tantas flores nos olhos e tanta poeira flutuante, ele despertou pensamentos ilusórios e desmaiou por causa disso. Ou seja, esse avidya, essa ignorância de perceber as coisas como elas são, nos levam a sofrimentos. E nos levam a um momento de sofrimento tão extremo que fazem com que não vejamos que esse eu que está aqui é o mesmo eu que está aí. Então, quando a gente atenta para esse eu, na forma de Jisatsu, por um exemplo,
que é um tema muito difícil e muito profundo, e um dia nós podemos nos aprofundar sobre isso. Você está atentando sobre o eu de todas as coisas, né? Você está ignorando a percepção da real natureza de todas as coisas. Por um sofrimento profundo, por uma talvez não percepção da realidade, por um talvez não entendimento da real natureza de todas as coisas, né? Existem vários fatores. E o tema é um tema muito profundo e que merece um momento à parte de reflexão, né? Então, talvez no futuro, talvez não, recoloco minhas palavras. No futuro podemos conversar sobre isso. A nossa escola ela tem algumas preocupações com relação a vários temas e os temas de direitos humanos e preservação da vida são muito importantes para todos os budistas em geral e para Sotoshu, para o Zenshu, ele é muito precioso. Por quê? Porque a vida humana é muito preciosa. É através da vida humana que conseguimos estudar e compreender o Dharma. E por isso, por a vida humana ser muito preciosa, ela nos é muito cara, né? E nós temos muito respeito à vida. Então, quando momentos como esse de um sofrimento profundo que nos conduzem a um processo de não percepção, não compreensão de que essa vida que está aqui se manifesta em todos os seres, conduzem a um ato último, nós temos um pesar muito grande sobre isso, né? E um olhar de compaixão para o sofrimento que não pôde ser ultrapassado. Então, nós temos que ter muito cuidado, né, quando falamos e entendemos sobre esse tema. Guien Hiroshi continua. Vocês ainda não foram libertados por inúmeros kalpas passados e certamente estarão se afogando por kalpas que ainda estão por vir. Como vocês tentam ver as coisas com o pensamento humano no centro, encobrem e ocultam o que é naturalmente liberto, que é a nossa mente, que está para além dessas delusões, para além dessas limitações. A nossa real natureza da mente, né? É bom pontuar isso. O que resta é apenas a ideia de que querem ser libertados. Depois disso, buscam constantemente a sua ideia de libertação. Como a procuraram num lugar onde ela não existe, ou seja, fora, é certo que não alcançarão. Essa é a atitude de um acadêmico, e os acadêmicos que me desculpem aqui, né? Tem vários aqui na sala. É muito complicado, né? Porque a gente fica buscando nos livros, nas referências bibliográficas, nos textos, algo que está aqui, nesse instante, nesse momento presente. Que é claro que os livros e as referências todas, elas vão narrar alguma coisa, mas vão narrar a experiência daquela pessoa, naquele momento, naquele contexto. A verdadeira prática monástica, e aí Guiên Rocha é maravilhoso nisso, né? Porque é a tecla que eu sempre bato com os meus alunos monásticos. A verdadeira prática monástica não é uma questão de aprender rituais cerimoniais, como cantar corretamente e assim por diante. Esse não é o propósito da prática.
Como muitas pessoas agem e se movem juntas em um monastério, ordem e disciplina são necessárias. Foi aí que a prática monástica começou. E assim, na época do Buda Shakyamuni, não é como se todos vivessem dessa maneira. Na verdade, ninguém vivia. E aí o texto fala, né? Vocês certamente estarão se afogando por calpas que ainda estão por vir. Vocês não terão chance de encontrar o ponto raso no riacho para escapar do afogamento. Vocês estão totalmente confusos. Se algum dia vocês tornarem se algum dia vocês se tornarem conscientes daquele Senhor Mestre, então verdadeiramente Mahakashyapa estará em todos os seus sapatos, capaz de mover os seus dedos dos pés. Ele, Kashyapa, né? Está bem debaixo dos seus pés, não é? Vocês estão tropeçando nele agora, não é? Se vocês conhecem a verdadeira natureza de si mesmos, então saberão que já estão tropeçando no grande veículo nesse exato momento. Em outras palavras, vocês estão encontrando o Buda Shakyamuni, Makakasho, Mahakasyapa, e aqueles conhecidos como sete Budas do passado, antes mesmo do Buda. E aí vocês até mesmo saberão disso. Dessa não diferença, né? Dessa não separação. E é isso que Guia Hiroshi está colocando aqui, está conduzindo o texto para essa percepção dessa não diferença, dessa não separação. Porque a gente acha que é diferente, né? A gente fica crendo que é alguma coisa. E não, você é igual a todo mundo, a todos os seres. Vocês não sabem que no lugar onde Gautama levantou as sobrancelhas e piscou os olhos, Gautama está completamente extinto e acabado? É o que está escrito no texto. E aí Genroshi comenta, né? Isso significa que, quando o Buda Shakyamuni piscou os olhos, e aí esse é o ponto, não havia nenhum eu, ou algo parecido chamado Buda Shakyamuni. Independentemente de quem pisca os olhos, não há nenhum eu piscando. E aí, Guien Roche, ele tinha alguns meios hábeis de fazer as coisas, então, durante essa palestra, ele dá um grito, né? Aqui traduzido como ei, ou oi, ou você aí, né? Ele grita, e nesses casos, ele gritava mesmo, assim, para dar uma acordada, né? Quem disse isso? Esse ei. Não há ninguém que o tenha dito, agora, nesse instante. É isso que se quer dizer aqui com essa expressão. Vocês não sabem que no lugar onde Gautama levantou as sobrancelhas e piscou os olhos, Gautama está completamente extinto e acabado? E que no lugar onde Kasyapa abriu um leve sorriso, Kasyapa chega a ter uma realização de despertar? E aí ele diz: Isso está correto. Há apenas uma pequena diferença na expressão. E assim, tem havido pessoas que tropeçaram em uma pedra e alcançaram a grande iluminação. E é claro que sim. Que bebem água e alcançam a grande meditação, a grande iluminação, o grande despertar.
que estão varrendo o pátio do templo, a pedrinha bate no bambu, dá um som, e aí a pedrinha bate no bambu e volta de novo, e bate na testa, e a pessoa, ó, desperta, né? Porque é essa percepção da não diferença, né? É esse lugar da não diferença. É esse lugar do olhar tudo como um todo, não distinguindo, né? É a falta de mumyo, né? De avidya, de ignorância. Porque a gente o tempo todo tá com uma percepção ignorante de todas as coisas. E isso é muito difícil, porque muitas vezes a gente toma partido das coisas, né? A gente acha que um lado é melhor que o outro. A gente acha que uma coisa é melhor que a outra. E não, tudo é manifestação da real natureza de todas as coisas. Inclusive para quebrar esse padrão equivocado que a gente tem de perceber a realidade. E a gente pode falar tanto numa esfera mais palpável e equânime, quanto em algo extrapolado de forma assim gigante, né? Então, assim, a gente tem grandes mestres da tradição Zen que repetem aquela fala, né, de que se você vir Buda, mate Buda, extingue com esse Buda que está fora, que está ali se manifestando do lado de fora. Então tem uma historieta, né, dessas assim, quase anedóticas dentro do Zen que mestre e discípulo, e aí sempre é assim, né, mestre e discípulo estão procurando um abrigo à noite, e aí era uma noite fria já, com um pouco de neve, e aí eles encontram um eremitério, e aí entram no eremitério, e aí, geralmente nesses eremitérios de montanha, do lado da parte central, de onde tem os tatames, tem uma lareira, ou um fogareiro, na verdade, para ser mais preciso, um fogareiro, né? E aí eles vão procurar lenha. E não acham lenha, né? A lenha ou tá congelada, ou tá molhada, ou enfim. A única coisa seca de lenha, de madeira que tinha era a imagem de Buda no altar, né? E aí esse mestre pega a imagem, quebra e coloca lá na lareira e acende. E aí o discípulo fica, mas mestre, é Buda, você está fazendo isso com Buda? E aí o mestre responde, sim, é Buda salvando a nossa vida. Nesse momento, o Buda está salvando a nossa vida. Nesse instante, esse Buda aqui está salvando a nossa vida. Porque se não fosse por esse Buda, a gente ia morrer de frio. Então é difícil ter essa lucidez. É difícil ter essa percepção da real natureza de todas as coisas se manifestando naquele instante. Porque muitas vezes a gente, inclusive para com o sagrado, a gente faz uma separação de que é algo intocável, é algo que. E não, é algo manifestamente concreto. Existe uma concretude de que aquele objeto, naquele instante, tem aquele propósito. Assim como nós, nesse instante, temos este propósito de viver, de estar manifestos. E no próximo instante, podemos não estar mais. E aí, como um querido aluno meu sempre fala, né? Este saco de ossos, de pele, deixa de se manifestar, né? Então, assim, é essa percepção da real realidade, né? Isso que a gente tem muita confusão, né? A gente cria muita historinha, a gente inventa muito enredo, né? Como alguns dizem, né? E não tá percebendo o básico. Porque independente de todas as teorias da mente, independente de toda a questão filosófica budista, que é maravilhosa, explica muita coisa, que a gente está falando é do básico, né? É do básico, de como esse fenômeno está se manifestando aqui, né?
como essa caneta está aparecendo aqui na minha frente, né? E como viver, conviver com essa caneta, né? E aí tem várias questões, né, que a gente ignora por não conseguir perceber a real natureza das coisas, né? O, os votos dos bodhisattvas são maravilhosos, né? Os seres são inumeráveis, faço o voto de salvá-los. Os desejos são insaciáveis, faço o voto de extingui-los. O caminho de Buda, os portais do Dharma são inumeráveis, faço o voto de aprendê-los. O caminho de Buda é insuperável, faço o voto de realizá-lo, né? Isso está falando da gente perceber a real natureza das coisas, né? Isso está falando de um ideal que se torna concreto, que é possível, quando a gente, como agentes desse olhar interno, quando somos sinceros, sinceras conosco, em primeiro lugar, e conseguimos perceber e olhar que esse eu não pode ter um fio de cabelo de diferença do próprio Buda Shakyamuni, do próprio Mahakasyapa e de todos vocês que estão me ouvindo agora nesse instante, em algum momento desse espaço-tempo das galáxias. Então, essa, essa é a manifestação da real natureza de todas as coisas que a gente não pode esquecer. Então, esse olhar profundo vai fazer com que os seres são inumeráveis, faço o voto de salvá-los. E aí eu torno a dizer, né? Torno a bater na tecla. Salvar do quê? Salvar da nossa própria ignorância, desse nosso jeito ignorante de perceber a realidade. A gente salva os outros disso, a gente só consegue salvar os outros disso. De fato, né? O que está nas nossas mãos, nesse instante. É isso. Claro que existem pessoas que vão ter meios materiais para conseguir proporcionar que uma sanga exista. Vão ter meios materiais para conseguir proporcionar que o Dharma possa ser ensinado. E isso é maravilhoso. Isso também é uma forma de salvar todos os seres. Mas é porque você ajuda a criar as bases para que essa percepção da realidade possa ser compartilhada com os outros. Essa percepção da real natureza de todas as coisas possa ser compartilhado com os outros. E isso é muito importante também, né? Mas a pessoa tem que ter consciência disso. Então, se você possui os meios hábeis e não age, você é tão equivocado e tão imerso em avidya como qualquer um. E quando a gente pensa nos ensinamentos de Buda Shakyamuni, quando a gente pensa na forma como ele estava se manifestando no mundo há 2.600 anos atrás, ele não era simplesmente um monge que habitava nas florestas. Ele também era isso. Mas ele era uma pessoa que proporcionava paz entre reinos. Ele era uma pessoa que aconselhava reis a serem mais justos, que aconselhava juízes a ter um olhar mais profundo sobre várias questões, que aconselhava chefes de tribos a serem mais equânimes com os seus cidadãos, que aconselhava mães a educarem de forma mais humana os seus filhos, né? Que aconselhava Dalits, seres que estavam fora da casta, a se perceberem como seres humanos. Então, esse Buda em ação é que é o próprio estado do despertar.
Então, se a gente pensa que esse despertar é algo que está longe, que vai ser atingido, vai ser alcançado por algum meio místico, a gente está muito equivocado. Esse despertar é a própria ação Buda no mundo. Esse despertar é a própria percepção da real natureza de todas as coisas, sem distinção, né? E sempre em ação. Esse despertar ele só pode ser possível dessa forma, em ação, em uma concreta ação, de diminuir a ignorância no mundo. Esse é o nosso compromisso enquanto praticantes do Dharma. Ah, a gente tem que sentar para fazer meditação, todo mundo fica zen, todo mundo fica de boa, todo mundo fica em paz. Hum, também. Mas não é só isso. Porque se você olhar com esse ideal quase utópico ufanista também, você também vai estar imerso em ignorância. Porque a realidade está aqui se manifestando cheia de ignorância. As pessoas estão sofrendo no mundo. Quando o Buda Shakyamuni ele tem os quatro encontros, isso é muito significativo. Muito. Quando ele encontra a velhice, quando ele encontra a doença, quando ele encontra a morte, ele está encontrando o cerne do sofrimento humano. Então, se a gente não tem um olhar profundo sobre isso, o que que a gente está fazendo aqui? Brincando de ser zen, brincando de ser bonzinho, brincando de estar paz e amor no mundo? Não. Você tem que ativamente construir esse paz e amor. Você tem que ativamente construir esse despertar. Porque ativamente você olhou para dentro e se viu com sinceridade. E se percebeu com sinceridade. E percebeu as suas limitações. E ao perceber as suas próprias limitações, você consegue olhar o outro de forma sincera e perceber as limitações do outro. E isso é muito difícil. Então, quando, um pouco mais aqui atrás no texto, né, que fala dessa relação do que é a verdadeira prática, né, dessa relação do que é essa vida monástica, né, de estar tudo perfeito, de estar tudo certinho, é o que Guien Roche pontua, né? Na época de Buda não era assim. Não tinha esses sinos para tocar a cada sei lá quanto tempo, não tinha esses sutras para serem repetidos e declamados. Tinha o viver. E o viver de forma inteira no momento presente. É isso que Buda Shakyamuni está trazendo. Buda Shakyamuni não está dando um texto pronto, não está revelando um sutra. Inclusive as próprias regras monásticas, elas vão acontecer por causa disso, né? Elas vão acontecer mediante os problemas que aquela comunidade estava enfrentando naquele momento, né? Então aí vai ter lá a regra, não tirar a vida, né? Porque talvez alguém tenha tirado a vida e o negócio não ficou muito bom, né? Não mentir, né? Alguém, de forma muito equivocada, deve ter mentido, né? Não assumiu as suas, as suas ações, né? Tem um, tem uma proibição que eu adoro, que é incrível, né? É não falar mal dos outros, né? Da falta da assembleia, né? Isso é dificílimo, imagina. Se com três pessoas já tem problema, imagina 800, 1.800, né? 80.000 monges no pico do Abutre. Devia ser um problemaço. Ou se devia. Não dar surgimento à raiva. Nossa, que preceito difícil. Que preceito difícil. Um pouco antes desse encontro nosso acontecer, né? Eu tive um momento assim que chegou assim bem
Poxa, agora eu podia dar surgimento à raiva, mas a gente respira fundo e. Por causa de um cabo, de não achar um cabo, né? Assim, e é isso, né? É, é a real natureza de todas as coisas se manifestando, né? Por causa de um cabo. Eu brinco, né? Os monges no mosteiro, eles brigam por pano de chão, e brigam mesmo por pano de chão. Então a gente tem que ter essa sinceridade no olhar, essa sinceridade no se perceber para conseguir perceber o outro, né? Porque é disso que isso tudo que a gente está fazendo agora está falando. Conseguir perceber realmente quem é o outro, como o outro está se manifestando ali naquele instante, né? E Guia Roche continua. E aí o texto fala, né? Não é isso precisamente o que se quer dizer com eu tenho? Não é esse o seu modo de ser? O tesouro do verdadeiro olho do Dharma, pelo contrário, foi confiado para si próprio, e era tudo o que havia para isso. Este tesouro do verdadeiro olho do Dharma não é algo jogado ali. É para perceber que é a sua própria natureza verdadeira. Portanto, vocês não devem proclamar que isso envolveu Kashyapa, macacachô, e não devem proclamar que envolveu Shakya, né? Shakyamuni Buda. Chamá-lo de Buda Shakyamuni ou Mahakasyapa é um disparate. Esse tesouro do verdadeiro olho do Dharma, né? Você dá uma definição, né? Ah, isso é Shakyamuni Buda. Isso é Mahakasyapa. Genroshi está dizendo isso é um disparate. Não há a doação de nenhum único Dharma a outro e nenhum recebimento de nenhum único Dharma de ninguém. Cada pessoa é esse Senhor Mestre. E aí Genroshi ele vai mais além, né? Ele vai fundo. É ridículo e impossível tomar emprestado o poder de outra pessoa para fazer algo. É isso que Keizan Zenji quer dizer aqui. Hoje, essa sabedoria está se perdendo. Se não corrigirmos isso agora, certamente declinará no futuro. Esse é um assunto grandioso. Isso é o que proclamamos como o verdadeiro Dharma. Esse é o tesouro do verdadeiro olho do Dharma, a mente sublime do Nirvana, a verdadeira forma do sem forma e o sutil portal do Dharma. E aí a pergunta é: qual? O que é esse que Gen Roshi está dizendo aqui, né? É essa percepção da realidade, de que nada é diferente. De que se a gente dá um nome, Shakyamuni Buda, se a gente dá um nome macacachô, a gente está acabando com essa realidade. Porque está aqui, ó, manifesta, é esse som que entra, que atravessa o seu ouvido, que atravessa o seu cérebro, que atravessa a sua consciência auditiva, que está se manifestando a cada instante, em todos os instantes. Então, se a gente não tem esse olhar profundo e sincero, a gente está muito equivocado e está aqui a vídeo. E aí pode ser uma forma mais sutil, mais bonitinha. Ah, a pessoa é
quase que uma santa budista, quase que um santo budista. A pessoa é piedosa, é calma e compassiva. Não, não é sobre isso. Isso também é importante, mas não é sobre isso. É sobre ver a real natureza de todas as coisas nesse instante, né? E isso é que é o difícil, eu diria. Eu acho que eu falei bastante. Temos aí alguns minutos para a gente conversar, perguntas, dúvidas. Sim, essa parte do texto é uma parte bem densa, né? Então, eu entendo perfeitamente. A gente nem avançou muito, né? A gente falou talvez uma página e meia ou uma página, porque é um assunto muito profundo, né? Porque essa relação de despertar, iluminação, né? Buda Shakyamuni, essas figuras históricas todas que vão nos acompanhando, vão nos transpassando, né? Isso tudo, se a gente coloca para muito longe, a gente se equivoca na nossa prática. E tem muita gente que faz isso, né? E aí fica aquela imagética do mestre piedoso ou do velhinho ancião nas montanhas. E não, o seu mestre é o botão da privada que você aperta. É você apertar o botão da privada, ela acionar e levar os seus é, processos biológicos para a latrina, né? Quando você aperta o botão da privada, aquilo é o próprio despertar. A privada levando as coisas é o próprio Buda em ação, né? É isso que é difícil de entender. Ah, mas isso é uma coisa muito equivocada de se falar. Não, assim, é a ação. É a ação pura naquele momento. A privada não está questionando o que ela está fazendo. Ela simplesmente está deixando a água fluir. Ponto. A real natureza de todas as coisas está aqui fluindo pela gente. A gente só tem que deixar ela fluir. A gente só tem que não fazer movimentos bruscos, Kowalski. É isso, povo. Perguntas, comentários? O que que vocês acham dessa questão toda? Então, se alguém quiser colocar alguma pergunta ali nos comentários, pode ficar à vontade. A gente talvez se organize para responder no próximo encontro, vamos ver, né? É, Em algum local deste vídeo vai ter um botãozinho para vocês assistirem os encontros. Aí o editor que lute, né? Aí agora é dar trabalho pro povo, né? Em algum local, talvez aqui, não sei, tenha o link para os vídeos anteriores, algum local aqui para se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, é importante, compartilhar. Por favor, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês encontrarem. Também vai ter o link para o nosso Takuhatsu virtual, para ajudar nas questões do Dharma, né? Para ajudar na manutenção do templo e na manutenção desse espaço virtual de alguma forma. Então, a paramita da doação é sempre muito bem-vinda para quem doa, para quem recebe e para a doação em si, né? Que não tem diferença nenhuma, né? Que é a própria manifestação da natureza Buda, né? A gente poder perceber isso, né? Então, quem se sentir confortável e à vontade de praticar a paramita da doação, ela sempre é muito bem-vinda, porque o Dharma no Ocidente não é fácil de se manter. Então, esse grupo e tudo isso se mantém com o apoio de todos, né? De todos, todas. É, E compartilhem, por favor. Compartilhem para que as pessoas possam, de alguma forma, serem convidadas à reflexão.
Porque o que Buda Shakyamuni fazia era muito isso, né? Convidar as pessoas a refletir, né? E aí, você já viu o sofrimento do mundo? Já viu como é que as coisas estão difíceis? Só que ele estava falando isso há 2.600 anos atrás, né? Pelo visto, não mudou muita coisa, né? Infelizmente. Infelizmente. E é isso. Muito obrigado a todos vocês. Nega waku wa kono kudoku o motte amane koisai ni oyoboshi warera to shujo to minato ni butsudo zen koto. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos juntos realizar o caminho de Buda. Oferecemos a todos os Budas, através do espaço e do tempo, oferecemos a todos os honrados, honradas, Bodhisattvas e Mahasattvas, e oferecemos a Mahaprajna Paramita, a Paramita da sabedoria perfeita, completa, que é a mãe de todos os Budas, que é a base de todos os Budas. Muito obrigado e boa noite.